Mais uma questão do vestibular do ITA, essa aqui de 2009, então vamos lá. Um elemento galvânico é constituído por uma placa de ferro e por uma placa de estanho de mesmas dimensões, imersas em uma solução aquosa 0,1 mol por litro de ácido cítrico. Considere que esta solução contém íons ferrosos e estanosos, o pH dela é ajustado para 2 e também é isenta de oxigênio, mantidas nas condições ambientes. Sabendo que o ânion citrato reage quimicamente com o cátion estanho 2, diminuindo o valor do potencial de eletrodo do estanho, determine o valor numérico da relação entre as concentrações dos cátions estanho 2 e ferro 2, a partir do qual o estanho passa a se comportar como ânodo. Então, a nossa célula aqui à direita, aqui eu vou considerar que esse pH 2 não é suficientemente ácido para que o ataque do ferro por íons H+, seja significativo. Vejamos, quem vai sofrer oxidação? O ferro, né? Tem o menor potencial de redução. Então, você já pode pensar na equação global desse sistema. Eu vou escrever aqui para vocês. Considero que vocês já sabem somar semi-reações, que vocês entendem que o estanho tem um potencial de redução mais alto, menos 0,14 é maior que menos 0,44, então o estanho sofre redução, o ferro sofre oxidação. Reparem que nós temos os sólidos aqui e temos os íons, então somente os íons vão entrar na expressão do quociente de reação, que vai ser assim, Q igual concentração de ferro 2 sobre concentração de estanho 2. Bom, vamos escrever a equação de Nernst. Ele considera temperatura ambiente, então vamos considerar 298,15 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius. A equação fica desse jeito. Então aqui nós temos a equação de Nernst. Na realidade, ele quer a relação entre a concentração de íons estanho e íons ferro, né? Então, vamos melhorar um pouquinho isso. Bom, ΔE é igual ao ΔE padrão, que vale 0,30 volt, menos 0,0592 sobre 2. Na verdade, fica mais aqui se eu colocar a concentração do estanho no numerador, né? Então, vamos colocar lá log concentração do estanho 2 sobre a concentração de ferro 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado novamente. Então o ânodo é o ferro, o cátodo é o estanho. Ele quer saber sob que condições de concentração de estanho 2 o ânodo passa a ser o estanho. Então, o que acontece é que o ácido cítrico, os íons citrato, eles sequestram íons estanho. Eu não entendo sobre a cinética dessa reação. Eu realmente não sei se é um processo rápido ou lento. Eu não sei se o sequestro dos íons estanho 2 da solução é imediato ou se isso demora um certo tempo para acontecer. Mas o fato é que, à medida que a concentração de estanho cai, o processo de oxidação do ferro aí vai ficando menos espontâneo, porque o decréscimo da concentração de estanho faz com que diminua o potencial de redução do estanho. Então, a partir de que concentração ou relação entre concentração de estanho 2, ferro 2, o estanho passa a ser o ânodo? Bom, para o estanho passar a ser o ânodo, o sinal de ΔE tem que mudar. Só que para o sinal mudar, ele tem que passar pelo zero. Passou pelo zero, vai ficar negativo. Então, o sinal de ΔE negativo inverteu os polos aí. Então, eu vou colocar isso aqui como zero. Então, tem que passar pelo zero, né? Zero igual a 0,30 mais
0,592 dividido por 2 dá 0,0296 log concentração de estanho 2, ferro 2. Então, o ferro deixa de ser o ânodo na medida que o estanho vai saindo da solução, estanho 2, e aí o potencial muda de sinal. O potencial muda de sinal por quê? Porque nós escrevemos a equação global aqui colocando ferro como ânodo, né? Então está aqui. Resolvendo a continha, então trabalhando com logaritmo, você vai ficar assim, a concentração de estanho sobre a concentração de ferro 2 vai ser igual a 10 elevado a menos 10 elevado a menos 10,135, que isso dá para essa relação 7,3 vezes 10 a menos 11, ou seja, a concentração de estanho tem que ser muito, muito, muito menor que a concentração de ferro para que a oxidação do estanho torne-se espontânea e a redução do ferro torne-se espontânea, para que você inverta o sentido da reação. Vamos ao próximo. Mais um problema aqui, esse problema do vestibular do ITA 2010, uma barra de ferro e um fio de platina conectados eletricamente a um voltímetro de alta impedância. Alta impedância simplesmente implica na não passagem de corrente elétrica entre os eletrodos. Até onde eu sei, todos os voltímetros são de alta impedância. Então você tem esses dois eletrodos, né, ferro e platina, no mesmo becker, imersos numa solução que contém sulfato ferroso, 1 mol por litro, e HCl. A concentração do HCl eu não conheço, não nos foi dada. Não há oxigênio no sistema. Um fluxo de gás hidrogênio é mantida constante na parte imersa da superfície de platina. Então eu desenhei aqui, ó o hidrogênio entrando por esse tubinho e borbulhando aqui na parte imersa do fio de platina. Então esse fio de platina está em contato com gás hidrogênio e com íons hidrogênio, ou seja, H3 ou mais. A pressão parcial é 1 atmosfera, a pressão de H2, e a voltagem medida é 0,292 volt. Quero crer aqui que o ferro é o ânodo. Olha aqui o potencial de redução do ferro, negativo, né? O potencial de redução do hidrogênio é zero. Então, vou fazer a notação eletroquímica, quero crer que o ferro é o ânodo, então aqui ferro metálico, ferro 2, não tem ponto de salina, então uma barrinha só, né? H3 ou mais, H2 e platina. Reação global disso aqui, seria importante a reação global, porque nós vamos precisar determinar o pH disso aqui, né? Então vamos pensar na reação global. Eu não vou somar semi-reações, vou simplesmente colocar a reação global. É equivalente à oxidação do ferro pelos íons H+. Então você pode colocar simplificadamente assim, ó, ferro mais 2H+, ferro sólido aqui, né? Dando ferro 2+, aquoso, mais H2 gasoso. N vai ser 2, né? 2 elétrons envolvidos, importante para colocar na equação de Nernst. A expressão por quociente de reação fica concentração de ferro 2, pressão parcial do hidrogênio, sobre a concentração do H+, ao quadrado. Ele quer saber o pH dessa solução. O ΔE padrão é igual ao negativo do potencial de redução, né, do ferro. Vou jogar aqui na equação. Então, o ΔE observado experimentalmente, 0,292. Não vou reescrever a equação de Nernst.
Só vou colocar os valores nela, 0,292 igual 0,440 menos, vejamos, 0,0592 sobre N log a concentração de ferro 2, cadê aqui? Eu não lembro, 1 molar, né? 1 molar. 1 molar. A pressão parcial de hidrogênio 1, e aqui embaixo a concentração do H+, que eu não conheço, só que elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar um pouquinho essa expressão. Primeiro, esse N aqui é 2, né? Eu já devia ter colocado 2. Então, fica assim, 0,292 menos 0,440 igual. Esse N aí, esse 0,059 dividido por 2 dá 0,0296. Então, 0,0296. Vejamos aqui o negativo, né? Vou colocar aqui de uma maneira um pouquinho diferente, log da concentração de H a menos 2. E vou jogar esse menos 2 para cá, né? Então, no fundo vai ficar assim. Menos 2,5, a transformação que eu fiz aqui, bem simples, a álgebra. pH, para quem faz ensino médio, para quem faz ensino superior, a definição é um pouquinho diferente. Então, menos log concentração de H+. Então, dá para perceber aqui que o pH é igual a 2,5. Vamos ver se bate com uma das respostas. Se não bater, aí eu vou passar vergonha. 2,5 eu falei? Deixa eu checar aqui na minha calculadora. Isso, 2,5. Bom, até a próxima aula.